uma iniciativa internacional que buscou um local que já por si só tem uma temperatura baixa, né, temperaturas negativas, que fica bem longe, como até uma questão de segurança, um acesso bem difícil. Ele fica no Círculo Polar Ártico, no arquipélago, dentro de uma montanha de rocha, foi escavado lá dentro, e ele recebe sementes para conservar por longo prazo de vários países. Tem mais de 80 instituições de diferentes países têm suas cópias de segurança guardadas lá. Então, os países têm seus bancos de germoplasma, tem um local onde concentra uma cópia de segurança desses bancos, como eu falei aqui no caso do Brasil, e uma segunda cópia de segurança pode ser conservada nesse cofre do fim do mundo, que é o Banco Mundial de Sementes de Svalbard. Eles oferecem a possibilidade dos países depositarem de forma gratuita, e eles conservam de forma gratuita as sementes em condições de segurança máxima, né? Segurança contra mudanças climáticas, por exemplo, é uma fortaleza construída à prova de furacões, de guerra nuclear, de bombardeios, porque fica dentro de uma montanha de rocha, né? Com uma camada de 40 a 60 metros de rocha sobre esse local e mais de 100 metros dentro da montanha e uma altitude fica mais de 100 metros acima do nível do mar também. Então, a gente sabe que pelas mudanças climáticas, né, que estamos passando nesse momento, o nível do mar vai subir, né? A gente sabe que várias cidades que são litorâneas, elas correm risco nas próximas décadas e séculos de sofrerem a ação dessa elevação do nível do mar. E lá, para poder chegar a essa elevação poder atingir, muitas cidades em todo o mundo vão estar submergidas, né? Esse cofre ele foi inaugurado em 2008, então ele é bastante recente. No começo, jornalistas de todo o mundo tinham possibilidade de entrar, e os representantes das instituições que depositam sementes também podiam entrar. Mas agora, nos últimos 3 anos, eles restringiram muito o acesso. Só quem pode entrar no banco são a equipe técnica do banco, que são muito poucas pessoas, a equipe de segurança do banco, os membros do comitê, esse comitê internacional do qual eu faço parte, e presidentes de países. Jornalistas não têm mais acesso, representantes das instituições que depositam sementes também não têm mais acesso. Por quê? Porque eles têm muito receio de terrorismo. Vários países cujas sementes estão depositadas lá são países que têm conflitos, guerra civil ou, enfim, conflitos que podem gerar a possibilidade de ter um atentado terrorista e lá dentro, como se tem uma representatividade de muitos países, é um alvo possível. Então, para poder entrar no banco, tem uma série de portas de segurança de aço, a gente atravessa várias portas, todas com sistema de segurança, né? Podem entrar 6 pessoas por vez. Eu tive a oportunidade de entrar uma vez em 2020, em fevereiro de 2020, logo antes de ser decretada a pandemia no mundo, né, que foi em março de 2020. Uma forma de segurança extra que existe lá é a questão dos ursos polares. Nesse arquipélago existe um grande número de ursos polares e eles não são bonitinhos e fofinhos como a gente vê nos bichinhos de pelúcia, eles são gigantescos, muito agressivos. Então, esse banco ele fica localizado ao lado da cidade mais ao norte do planeta, que é uma cidade muito pequenininha, que tem uns 2.000 habitantes, que se chama Longyearbyen, tá? Essa cidade, ela é um território da Noruega, e ali fica também o aeroporto mais ao norte do planeta. Então, todas essas são questões que se somam para a segurança do banco. O fato de ser de dificílimo acesso, de ficar no Círculo Polar Ártico, onde a temperatura costuma ser em torno de temperatura ambiente de 20 graus negativos, tá? O cofre foi construído numa altitude superior a 100 metros de altitude, né? Dentro de uma montanha de rocha e ainda tem
Os guardiões, que são os ursos polares, né? Eles são muito agressivos e se recomenda, quando se chega na cidade, se recebe uma recomendação de não sair da área urbana, a não ser que a gente esteja acompanhado por uma pessoa portando rifle, porque a orientação é, se vê um urso polar se aproximando, atira, porque eles atacam mesmo. E eu queria perguntar que tipo de semente se guarda nesse cofre do fim do mundo? São só sementes de culturas assim agriculturáveis, digamos, as domesticadas, ou se também tem espécies silvestres, por exemplo, se o nosso pau-brasil está lá? Então, também tem espécies silvestres, mas o nosso pau-brasil não está lá e também não pode ir. Por quê? Tem alguns critérios para guardar as sementes lá dentro, porque o espaço é reduzido. São 3 câmaras, 3 salões grandes, dos quais um já está lotado de caixas, o outro começou a receber. Então, ele é finito, ele não é infinito. O recorte que eles fizeram foi receber sementes ortodoxas, que são aquelas que podem ser conservadas por muitos anos, tá? Por exemplo, goiaba produz semente, mas a semente da goiaba não é ortodoxa, não é fácil, não se consegue manter a viabilidade da semente por muito tempo. A manga também não se consegue manter a viabilidade porque são sementes que precisam ser plantadas logo, elas dependem de uma umidade, no momento que tu seca, elas perdem a viabilidade. Então, recebe sementes como arroz, feijão, milho, hortaliças, as chamadas sementes ortodoxas. Eles só recebem plantas importantes para a alimentação e a agricultura e seus parentes silvestres. No caso, o pau-brasil é uma espécie florestal. Uhum. Eles não aceitam receber espécies florestais nem espécies ornamentais no banco. Em 2012, foram enviadas sementes de arroz, feijão e milho. E o critério de escolha foi em função de que são 3 espécies que são a base da alimentação brasileira em termos são muito importantes para a alimentação brasileira, né? Arroz e feijão é o prato típico do brasileiro, apesar de que nem o arroz nem o feijão são nativos do Brasil, mas a gente tem uma história de 500 anos de cultivo do arroz e do feijão aqui, com muitas variedades crioulas que foram desenvolvidas em território nacional pelos nossos agricultores. E o milho também não é nativo do Brasil, foi domesticado ali na América Central e no México, mas ele tem um histórico de mais de 500 anos, porque os indígenas brasileiros já cultivavam milho muito antes da chegada dos portugueses aqui. Então foram escolhidos esses 3 e foi feito como se fosse uma amostra, um resumo do que tinha de mais importante nesses 3 bancos que a Embrapa tem. Tá? É o que a gente chama de coleção nuclear, pegando os tipos mais diferentes. Foram mandados mais de 1.000 diferentes tipos de arroz, feijão e milho. E em 2020, nós escolhemos enviar sementes de milho, arroz e hortaliças, mas selecionando variedades crioulas, ou seja, as variedades que os nossos agricultores no Brasil selecionaram. E em 2020, nós enviamos mais de 3.000 amostras de sementes. Cada uma dessas amostras é composta por 500 sementes daquela variedade crioula, no caso, né? Essas sementes são colocadas em saquinhos aluminizados, fechados a vácuo, e esses saquinhos, eles são todos identificados com código de barra e tal, e colocados em caixas, que também tem toda a identificação por código de barras, e as caixas são lacradas. Entendi. Então, quem pode abrir? Elas são nós que depositamos e só nós podemos solicitar uma retirada. Lá no banco de sementes não existe um laboratório, ninguém entra, ninguém trabalha lá dentro. É um local, é um cofre, é como um cofre. Tu entra no cofre só para colocar o tesouro ou para retirar o tesouro. Ninguém trabalha dentro do cofre. As caixas não podem ser abertas. Só houve até hoje, em toda a história desse Banco Mundial de Sementes, apenas uma retirada, que foi feita por uma instituição que se chama ICARDA, que é o Instituto Internacional de Pesquisa Agropecuária para as Zonas Desérticas. Esse instituto, ele tem tinha 3 bases, uma no Marrocos, uma na Síria e outra no Líbano.
Com a guerra civil da Síria, esse instituto foi destruído. Os pesquisadores que estavam na Síria foram transferidos para o Líbano e Marrocos, conseguiram sair, mas as sementes do trabalho deles foi perdida. Porém, antes do bombardeio que teve nesse instituto na Síria, eles haviam depositado no Banco de Svalbard. Então, os pesquisadores, quando saíram e foram para os 2 países vizinhos, quando se restabeleceram, solicitaram a retirada das sementes que eles haviam enviado para Svalbard. Eles tiveram a devolução dessas caixas, foi feita a retirada, receberam, plantaram as sementes, colheram as sementes, ficaram com uma parte de tudo que plantaram e a outra parte devolveram para a poupança lá no Banco de Svalbard. Então, é um exemplo triste, né, do que acontece com a humanidade, que pode acontecer com outros países, mas já mostra a importância desse banco. Ele é uma reserva num território neutro, fora do país que entrou em conflito, e que manteve essas sementes e pôde devolver para retornar para a pesquisa agropecuária. Várias espécies nativas de plantas forrageiras. As plantas forrageiras são aquelas que são usadas para alimentação animal. Muita gente chama de pastos, né? Para falar uma linguagem assim mais comum. Então, tem várias espécies de forrageiras que são nativas do Brasil e que estão nessa remessa. E também caju. O caju, ele é uma planta brasileira, né? Ele foi domesticado no Brasil pelos habitantes originários aqui desse território e ele vai integrar essa nova remessa, esse novo depósito. O critério de escolha para esse depósito de 2022 foi selecionar plantas nativas do Brasil. Então, é um consórcio de países ricos que se chama Crop Trust, cuja sede hoje fica na Alemanha, o diretor é um alemão, né? Mas que junta recursos desses países em prol de atividades que fortaleçam a segurança alimentar do mundo. Além disso, além do Crop Trust, o governo da Noruega também desembolsa recursos para isso, e uma outra instituição que se chama Nordgen, que seria o equivalente à Embrapa, mas que congrega os países nórdicos, congrega Dinamarca, Noruega e Suécia. Então, é uma conjunção de 3 patrocinadores, digamos assim, que mantém esse banco. Ok, muito obrigado. Então, tchau.